Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. Tá estranho isso aqui, não tá não? Realmente, hoje o programa Mais Saúde resolveu sair do estúdio e onde nós estamos? Aqui na Academia Movit, falando com a nossa querida e maravilhosa Carol Moura. Tudo bem, Carol? Tudo certo, tudo certo. A Carol, que é proprietária aqui da academia, né? E também, né, uma das nossas apresentadoras do programa Elas que Estão Sucesso. Ai, tá muito legal, tá bem legal. Bem legal. Fui convidada pelas meninas para participar e adorei. Nossa, foi legal pra muito caramba, bacana. né? O feedback das pessoas na rua foi muito bom. Muito bom mesmo, foi bem legal, foi emocionante. Foi um dos programas mais Ai, emocionantes. eu sou uma manteiga derretida. Ai, Choramos. choramos. Foi lindo, foi Foi lindo. lindo. Mas e nossas roupas? Estamos um pouco diferentes, estamos Eu posso dizer que é a roupa que eu mais gosto de usar, né? Eu falo, eu não compro sim. calça jeans, eu não compro sapato, eu não compro roupa, eu não compro nada, eu compro kimono. Ai, tá linda. Nosso assunto de hoje é sobre jiu-jitsu. Isso. Jiu-jitsu, todo mundo, né? Não vamos perguntar o que é o jiu-jitsu, todo mundo sabe que é uma atividade física, é uma luta, né? Uma luta mais. O jiu-jitsu, homem, mulher ou criança, pode estar fazendo? Pode fazer, o jiu-jitsu é livre para qualquer idade e para mulheres, homens, crianças e assim, eu tenho alunos para, né, só para as pessoas entenderem que não é uma Sim. coisa para jovens, enfim. Eu tenho alunos, o meu aluno mais novo tem 3 anos, Ai, que fofinho, que morinho. muito lindos, e o meu mais velho tem 53. Olha só, que 53 gostoso. anos. Carol, vamos contar um. Não, eu ia contar agora, mas não vou falar. Eu ia falar para ela contar um pouquinho da trajetória dela, mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, para ela contar essa vida dela de atleta, né? Esse outro lado. Com as crianças, né? Você falou 3 anos. É a idade mínima para começar? É assim, isso vai depender muito de cada professor, né? Eu pego com 3 anos, então assim, eu comecei há uns 5 anos atrás com uma experiência na escola onde eu dou aula, na escola educativa aqui de Ourinhos. A gente começou com uma experiência porque teve uma demanda, uma procura, as mães queriam muito, eu falei, vamos tentar ver se dá certo. E deu super certo. Tão certo que meu primeiro aluno na época, que tinha 3 anos, hoje em dia ele continua comigo, ele está com 9. Nossa! 6 anos treinando comigo, ele é maravilhoso, maravilhoso. Você falou que o seu aluno mais novo tem 3 anos. É a Isso. partir dos 3 anos? Pode iniciar mais cedo? Não, 3 anos eu acho que é a idade ideal para começar, né? E aí eu sempre digo para os pais que eu preciso conhecer a criança para ver se a criança tem autonomia, se ela consegue ficar sem o pai no tatame, enfim. Então depende muito da criança, mas a partir de 3 anos, normalmente dá certo. Dá certo. Eu tenho a experiência do Matheus, que começou com 3 anos, hoje em dia está com 9, faz 6 anos que ele treina comigo, é meu aluno mais antigo. Ai, Começou quando eu comecei a dar aula, faz 6 anos que eu dou aula. E quais são assim, os principais benefícios? Então, para as crianças, o que eu trabalho muito é a disciplina, né? O respeito entre eles mesmo, Sim. assim, respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar o professor, eu trabalho muito isso. E principalmente eu trabalho o saber perder. Porque assim, eles lutam e perdem, um ganha e outro perde, sempre. É uma luta, né? É uma luta, não tem jeito, um ganha e outro perde. E aí eles choram, porque perdem. Porque é a idade. Né, até hoje, né, gente? A gente não gosta Não de é? perder nada, né? Por Mas que eu as crianças falo, são diferentes? exatamente, exatamente. E aí eu tento mostrar para eles o quê? O que que eles ganham perdendo. Então assim, o que que a gente pode aprender quando a gente perde, né? Então eu trabalho isso muito com eles. Por quê? Porque na vida é isso, a gente vai perder muitas coisas. E é muito importante como que você vai lidar com essa perda, com o que você vai perder, e aí como você vai enfrentar isso, né? E eu acho que assim, o jiu-jitsu me ensinou muito isso. Então, muitas vezes eu caí e me reergui, por quê? Pensando, se eu tô lá no jiu-jitsu, eu não desisto da luta. Eu não posso desistir. Então, como é que eu vou desistir perante uma dificuldade? Então, o jiu-jitsu muitas vezes me levanta. Então, é muito isso que eu trabalho com as crianças. Muito mais do que trabalhar a técnica dele ser o melhor atleta de jiu-jitsu. Isso é muito importante. Isso é consequência, você entende? É muito legal. Essa semana eu estava conversando isso com a Maria Eduarda, né? Sobre isso. Ela, porque eu não sou capaz, porque eu não entrei porque eu não ia ganhar a medalha, uma competição que teve na escola. Eu falei assim, o que é uma medalha? Não é nada.
importa a medalha, o importante é você participar. Exatamente. Se você ganhar uma medalha, nossa, que maravilha. Que maravilha. É a consequência daquilo que você fez. Exatamente. Mas Exatamente. só de você participar, de você estar ali, né, de você estar fazendo algo diferente que vai te fazer bem. Eu falei assim, experimenta fazer algo sem tanto intuito de ganhar uma medalha, e sim de você participar. E se dedicar, eu acho que assim, estudar, fazer o seu melhor. Né? Então é isso que eu falo, é sempre fazer o seu melhor. Às vezes o seu melhor não vai ser suficiente para ganhar do melhor do outro, mas se você entrou ali, você fez o seu melhor, é isso. E na vida a gente precisa fazer sempre o nosso melhor. Sim. Né? Sempre. Em tudo que a gente faz, profissional, com filhos, tudo, né? Tudo, exatamente. Carol, e essa disciplina é difícil de comandar eles aqui quando chegam, não? Porque criança, eu tô até vendo, né? Então, é engraçado porque assim, no início é difícil. Só que assim, como assim eu tenho alunos de longa data, vamos dizer, já tenho bastante alunos antigos e tal, eles vão entrando num ritmo muito mais fácil. Eu acho que, eu também já tenho um jeito para lidar com eles, enfim. Então, por exemplo, as crianças de 3, porque não é um de 3, que eu tenho, são, sei lá, 5. Eu tenho 12 alunos na escola educativa, que o mais novo tem 3 e o mais velho, 5. Então, você imagina. Oh, meu 12 Deus. crianças. Então, uma bebezinha, já fico imaginando de kimoninho. É a coisa mais linda do mundo. O pimono. É o pimono. É pimono? É pimono. Então, assim, por exemplo, eu faço o formou. O formou eu sempre faço no início da aula e no final da aula, que é o quê? As crianças todas alinhadas e a gente faz o cumprimento, que é os, que é uma saudação do jiu-jitsu, para começar a aula e para terminar. Lá na escola, eu demoro 15 minutos para começar para organizar. Por quê? Porque enquanto não está todo mundo organizado, todo mundo alinhado, o kimono tem que estar arrumadinho. Enquanto isso não acontece, eu não posso começar a aula e nem terminar. Então, a disciplina já começa aí. A disciplina. Você entendeu? Então, já começa, por exemplo, o kimono tem que estar limpo, a unha tem que estar cortada. Então, tudo isso eu vou trabalhando com eles. Aí, por exemplo, outro dia, veio uma criança que falou assim, a minha mãe esqueceu a minha faixa. Eu fiz uma roda, aqui na Movit, são crianças maiores, 8 anos, 7. Fiz uma roda, falei assim, bom, primeira pergunta, de quem é a responsabilidade de cuidar do kimono? Sua, da sua mãe. Eles ficaram me olhando assim, exatamente. Então eu falei assim, é a responsabilidade da mãe da mãe de vocês, não, a responsabilidade sua. Vocês têm que cuidar, vocês têm que saber cuidar do kimono, dobrar o kimono, arrumar a faixa. Então, assim, eu trabalho com eles vários pontos durante a aula toda, que não é só a técnica. E aí, no meio disso vem a técnica, no meio disso vem uma brincadeira, Então, eles vão aprendendo muito mais a ser disciplinados, a respeitarem os amigos, a ajudar. Então, por exemplo, o mais velho tem sempre que ajudar o mais novo. O mais graduado, ou seja, aquele que está mais tempo na faixa, ou há mais tempo no jiu-jitsu, tem que ajudar o novato. Então, toda vez que vem uma criança nova para assistir aula, eu falo, olha, gente, esse daqui é o mais novo, é o Breno está começando hoje, então, o que a gente tem que fazer? Aí eles falam, a gente tem que ajudar, né, Pro? Eu falo, é isso, tem que ajudar. E é bacana isso, porque assim, porque é uma forma que você está ajudando esses pais também na educação. Com certeza. Porque isso é educar. Exatamente. Mostrar como que é o mundo lá fora também, Exato, eu acho que é isso. O que eu me preocupo muito é de mostrar para eles que... Não mostrar para eles, porque não tem como mostrar até para uma criança de 3 anos, mas prepará-los para não desistir. Sim. Entende? Então, assim, a gente tem até um grito final lá no final da aula, que eu falo lutar sempre, ganhar às vezes, desistir nunca. E as crianças guardam isso dentro delas. Vão ouvindo sempre, né? Que outro dia uma mãe veio me dizer, um aluno meu de 5 anos, ela falou assim, olha, nós fomos viajar e aí ele queria esquiar e ele sempre teve medo de esquiar. E aí ele olhou para mim e falou assim, mamãe, eu aprendi no jiu-jitsu que desistir nunca, eu vou tentar. Ai, que lindo. Tentou e conseguiu, Selma. Então, assim, pronto, o que mais que eu preciso ensinar para esse menino? Entendeu? Então, eu acho que é muito isso. Essa satisfação de você fazer esse trabalho lindo, é um orgulho, é maravilhoso. Geralmente, você trabalha super bem com eles aqui, mas aí você tem que preparar ele para quando chegar lá fora, ele não se achar assim, nossa, eu luto jiu-jitsu e vou bater em todo mundo. Essa parte é bem importante trabalhar. Muito. É uma coisa que eu trabalho
todas as aulas, no minuto zero que eles pisam, principalmente os pequenos da escola, né? Que é o seguinte, é proibido lutar fora do tatame sem a pro. Isso é um combinado nosso. E assim, por exemplo, na escola, que eles são muito pequenininhos, de vez em quando a professora da sala vem me falar, olha, eles se pegaram lá. Se pegou, tem conversa. Se pegar de novo, tem suspensão da aula. Então, não vai vir um dia na aula, né? Porque é exatamente isso. É esse tabu que a nossa equipe, né? A nossa equipe é muito preocupada com isso, a OA. E a OA Campanha, né? Que meu professor é o Campanha. A gente é muito preocupado com a imagem do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu não é para bad boy, sabe? Vamos quebrar tudo. Não, não é isso. O jiu-jitsu é uma arte marcial, é disciplina, é tradição, é respeito, Concentração. entendeu? Concentração, humildade, ajudar o próximo. Olha, o jiu-jitsu é isso. Por isso que a nossa equipe exige que na graduação e nos eventos sociais que a gente faz, eventos assim, nos encontros e treinões, que todos estejam de branco. Kimono branco. Porque tem kimono de 1000 cores. E assim, então é aconselhável, né? Mãe, você que tem um filho que é super imperativo, traz pra Carol. Traz pra Carol, que a Carol pode te ajudar nisso daí, viu, gente? Mas não saem daí, já a gente volta com o segundo bloco. Vamos continuar falando de jiu-jitsu, vamos falar para mulheres, vamos explicar quais são as faixas, as graduações. Não saem daí, vamos para um rápido intervalo. Voltamos com o segundo bloco do programa Mais Saúde na TV, hoje na Academia Movit, falando com a Carol Moura, onde ela estava agora há pouco dando umas puxadinhas na minha orelha, que era para eu estar vindo todos os dias, pelo menos estou matriculada para isso, né? Mas nem sempre dá, mas eu estou sempre aqui, né, Carol? Tá. Ô, Carol, nós falamos bastante no primeiro bloco do Jiu-Jitsu com criança, né? Mas assim, você até escreveu um artigo na revista Mais Saúde, né, falando dessa arte, né, marcial para mulheres também. Né? Há preconceito? Muito preconceito. E aí, assim, tem equipes que eles aceitam mulheres, mas as mulheres não são bem recebidas, ou seja, essas mulheres ficam pouco tempo nessa equipe e espirram, e saem da equipe, né? A nossa equipe é uma equipe que, desde que eu tô lá há 11 anos, né? Desde a minha faixa branca, eu tô na OA Campanha. Onde que fica? Em Santa Cruz. A nossa sede mesmo, a matriz é a OA, que é do mestre Otávio, né? Ele é o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu, é em Itu. E aí ele formou vários professores. O Campanha... São algumas sedes, como exatamente. Assim. O Campanha é uma delas, então é a OA Campanha, com o nome dele lá em Santa Cruz, que é meu professor até hoje. E ele sempre, desde o começo, ele sempre frisou e frisa até hoje. Olha, aqui nós respeitamos muito as mulheres, tem um tratamento diferenciado para as mulheres, é uma luta de muito contato, então tem que ter muito respeito. Né? Não dá para fazer gracinha, dar uma cantada, não é bem assim que as coisas funcionam, né? Muito profissional. Respeito acima de tudo. Acima de tudo, né? Então, assim, por exemplo, no bloco anterior, eu falei sobre o uso do kimono, que o kimono tem que ser limpo e tal. A gente cobra isso dos adultos também. Claro. É o respeito, sabe, assim, pô, não posso chegar com um kimono todo azedo, que não lava, que não cuida e tal, e vou lutar com uma mulher? Pô, falta de respeito. Outra coisa, a força de um homem é muito maior do que a da mulher. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, assim, como é que um graduado vai pegar uma menina faixa branca e vai lutar com a força dele? Não. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente, professor, né, a gente ensina para os nossos alunos que tem que ter o cuidado com as mulheres, né? Tem muito isso. Principalmente eu, né, que agora que sou professora, então eu sou a maior disseminadora disso, né, de lutar pelo jiu-jitsu feminino. E tem tanto preconceito para você ver, que na nossa equipe AOA, ela tem 63 anos de tradição, de existência, e eu sou a segunda mulher a pegar faixa preta. Nossa! Mas assim, você acha que elas acabam desistindo no meio do caminho por causa do preconceito ou não, eu há acho uma dificuldade? Eu acho que elas têm, vergonha de fazer. Né? Porque falar é uma coisa de homem. A própria mulher tem o preconceito. Né? Não, é vergonha, eu acho. Vergonha. Nem é preconceito, é medo de você entrar num ambiente totalmente masculino. Totalmente masculino. Né? A gente tem muito problema do marido não gostar que a mulher faça.
né? A gente, Por ou, causa ou dessa o fase do namorado, contato. ou o namorado, então é bem complicado isso. A gente sofre isso. Então, eu acho que assim, não é que as mulheres desistem mais que os homens. Não, a gente tem muito menos mulheres do que homens Olha interessados só. nisso. E assim, eu acho que de uns anos para cá, com certeza aumentou. Eu tenho muitas alunas, né, meninas pequenininhas, mulheres, adolescentes, enfim, eu tenho bastante mulheres no tatame. Mas eu tenho certeza que é por causa do meu exemplo. Né? Sim. A chance de você ir por um lugar onde a professora é mulher, e eu tive muito medo quando eu fui assumir as aulas. Você Porque teve. imagina, Porque você dá aula para homem. eu dou aula para homens muito maiores e muito mais fortes do que eu. E aí? Como é que eu vou me impor no tatame? Tá vendo? Entendeu? Então, assim, teve uma fase de transição, né? O campanha me ajudou muito nessa fase Sim. de transição. Então, isso ele foi essencial nisso. Então, assim, não é que foi, tchau, você é professora. Não. Vai lá. A gente teve uma fase de transição. Então, ele vinha, dava uma aula, daí eu dava outra. E aí tinha um feedback de como eu tinha feito, de como eu tinha me portado, o que eu podia melhorar. Então, enfim, teve toda essa fase de transição, Ah, né? sim. E, então, assim, foi tranquilo, né? Tranquilo assim, aparentemente, né? No Ah, fundo, no fundo, hoje eu posso hoje, falar que eu estou hoje, segura. Hoje eu estou e segura. geralmente quando a mulher procura, ela procura defesa pessoal, condicionamento físico, estética, qual, assim, ou tem todos, de tudo um pouco? Tem de tudo um pouco. Eu tenho uma aluna que ela procurou porque ela passava uma imagem de que ela era muito delicada, muito frágil. Olha Então, só, isso eu acho. gente, como o psicológico da Olha, pessoa, você né? vê? E ela falou assim, eu não quero passar essa imagem. E ela começou a fazer jiu-jitsu e melhorou pra caramba. Foi algo que fez, estava incomodando ela, a forma como as pessoas pensavam sobre ela, e Exatamente. isso, e ela viu que E ali. ela viu que. E aí ela achou no jiu-jitsu uma forma de ter mais garra, de ser uma mulher forte, porque olha, estou praticando jiu-jitsu, etc. Então, assim, tem de tudo, até da pessoa que quer ter um corpo legal, o condicionamento físico tem muito, porque Faz o jiu-jitsu. bastante, muda Muito. muito o Muda, corpo. muda. Porque a gente trabalha o corpo de maneira assim inteira, né? O corpo todo de uma vez. E toda a força do jiu-jitsu é no abdômen. Doutor. Entendeu? Então, mulheres querem uma barriguinha sarada? Vem pro Chapadinha. jiu-jitsu. Gente, nós estamos Vem achando pro tanta jiu-jitsu. coisa com esse jiu-jitsu aqui. É criança imperativa, é mulher com barriga chapada. E você comentou até, né, que tem muitas mulheres que não chegam, né, na faixa preta. O tempo é o mesmo, tanto para mulher quanto para homem, não Tudo, tem não tem diferença. diferença nenhuma. Tudo o que um homem tem que passar na faixa preta, uma mulher tem que passar. O que eu digo é o seguinte, e falo isso por experiência própria, né? Com certeza eu fui muito mais cobrada, né? Então, por exemplo, eu tinha que ter uma postura impecável, sempre tive que ter uma postura impecável dentro do tatame em relação aos meninos. Eu sempre tive que mostrar muito mais do que os meninos. Eu sempre tive que ser a melhor em Se relação a todo destacar. mundo. Sempre tive. Eu sempre fui muito mais cobrada do que os meninos. Justamente. Até para mostrar o meu valor. E Entendeu? quanto tempo faz, Carol, que você tá? Eu tô no jiu-jitsu há 11 anos. 11 11 anos. anos. Sobre a mulher, né? Às vezes, assim, uma arte marcial, vou ficar roxa, vou me machucar. Né? Como que funciona isso? Então, como todo esporte de contato, claro que há o Pode risco de se acontecer. machucar. Mas, por exemplo, o futebol machuca muito mais. O futebol de domingo machuca 1000 vezes mais do que Quebra você. pé. Tudo, do que você praticar jiu-jitsu 2 vezes por semana, né? Geralmente, qual que é assim, o que acontece, assim, de se machucar? Olha, vou te falar muita verdade. Eu nunca, nenhum aluno meu se lesionou durante uma aula minha. Olha só. Nunca tive isso, né? E você acha que é bacana também, pegando esse gancho de lesionar, Aham. fazer uma musculação junto? Essencial. Eu acho essencial. Fortalecimento. Essencial para prevenir lesão. Então, eu falo isso muito para os meus alunos. E o praticante de jiu-jitsu tem um perfil que odeia musculação. A maioria odeia musculação. Eu, inclusive. Mas, o que acontece? Eu aprendi a gostar. Por quê? Porque eu preciso disso para não me lesionar. Então, a gente precisa fortalecer, porque assim, numa aula de 1h30, o jiu-jitsu dura 1h30 a aula, né, dos adultos. Do infantil é 1 hora só, mas os adultos 1h30. Em 1h30, eu não consigo trabalhar tudo. Aliás, eu nem sou educadora física, nem poderia.
né? Então, Sim. assim, a gente dá um aquecimento e aí já começa com as técnicas de jiu-jitsu. Então, se seu corpo não for preparado, você vai se machucar. Né? Então, assim, aqui na Move It, eu indico, eu falo para os professores, eu falo para os alunos, né? Incentivo muito, vá fazer avaliação física, faça o treino. Ah, eu quero competir. Ótimo, faça um treino de musculação, converse com o professor vai montar um treino. Ah, eu quero perder peso. Ótimo, vá perder peso. Enfim, cada um com o seu objetivo e todos no jiu-jitsu. Então, o professor, ele é capacitado para montar um treino específico. Olha só, e vai direcionando, né? Vai direcionando, com certeza. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro bloco aqui no Mais Saúde na TV. Voltamos com o Mais Saúde na TV, hoje falando sobre jiu-jitsu, aqui com a Carol, na Academia Move It. Carol, você falou no bloco anterior que você está há 11 anos, né, praticando jiu-jitsu. Como que funciona, assim, as cores das faixas, as graduações, o tempo para estar mudando de faixa, né? E a gente também não é assim, sair dando aula, né? Você tem todas umas regras, normas. Isso. Então, as faixas depende se é para infantil ou se é para adulto, né? Então a gente tem uma diferença, né? Agora entraram agora não, já faz um pouco tempo, mas é recente, que entraram novas faixas para infantil, porque as crianças cada vez mais cedo começaram a praticar, né? Mas eu vou falar mais dos adultos, que é uma coisa mais geral, né? Então é a branca, a faixa azul, a roxa, a marrom e a preta, né? Depois da preta tem a faixa coral preta e vermelha, depois a preta e branca e por fim a faixa coral, que é a faixa vermelha. Que é a última. A última. Gente, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, como que funciona, quanto tempo, tal, né, dando uma pergunta. Ela mostrou pra mim ali uma faixa, que depois eu vou até falar pro Vinícius, coloca umas imagens aqui pra gente, porque pra última faixa você demora 48 anos, você tem que ficar na faixa preta durante 48 anos para chegar na faixa vermelha, que é a faixa coral, a última faixa do jiu-jitsu. Você vai chegar lá assim com 40, no auge 80, dos 90. No auge dos 90 anos, falar assim, nossa, eu estou demais. Exatamente. E assim, até ativo. Tem que estar ativo. Até a faixa preta, 2 anos em cada faixa. 2 né? anos. Um exemplo, né? Você falou que a sua é a preta com a ponta vermelha. Isso. Né? A minha é branca com a ponta preta. Isso. A branca é a primeira. A branca é a primeira. A próxima minha Você vai é ser a preta. Branca. Você é faixa branca, o Vini é faixa branca também. Ai, desculpa, gente. O Paulo é faixa branca. Acontece, como diz o Paulo. Então, qualquer pessoa iniciante, faixa branca. Qual é o primeiro objetivo das primeiras faixas, né? É chegar na faixa preta, por isso a ponta preta. Ah, tá. Eu achava assim, que como eu tô na faixa branca, a próxima é preta, porque a ponta é preta. Não, Não é. A próxima é azul, ponta preta, roxa, ponta preta, marrom, ponta preta, aí pega preta, ponta vermelha. Preta, ponta vermelha. Porque aí quando você estiver com 90 anos, você pega Eu pego a vermelha. Uhum. E sobre as normas para você poder dar aula, como que funciona? Então, eu sou professora homologada pela Federação Paulista de Jiu-Jitsu, então o meu diploma ele é reconhecido. E aí, como que esse diploma é reconhecido? Você tem que mandar para a federação todos os diplomas das suas faixas, então da azul, da roxa, da marrom e da preta. E esses diplomas, eles têm que ser assinados por professores homologados, não é qualquer professor que pode assinar. Né? E aí você manda para a federação vai olhar o histórico do seu professor primeiro, para saber se o seu professor pode assinar aquele seu diploma, se você ficou o tempo mínimo de cada faixa. Então eu disse há pouco que você tem que ficar 2 anos em cada faixa, pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu. Por exemplo, na faixa marrom você pode ficar 1 ano. E aí pegar a preta. Porém, na minha equipe, na AOA Campanha, a gente é obrigado a ficar 2 anos em cada faixa. Entendi. Mas a federação fala que é 1 ano, não interessa. Na nossa equipe são 2. E para você estar mudando de faixa, há uma competição, há uma prova? Não. Ou simplesmente deu os 2 anos?
Não. Aí o professor é que vai avaliar. Avaliar. Então, na verdade é o seguinte, para nós da UA Campanha, o que que interessa? Interessa se o aluno ele é presente nos treinos, se ele participa dos eventos, se ele se mostra dedicado, ele não precisa ser o campeão mundial, internacional, Mega Power Plus, ter 400 medalhas e vai ganhar. Nada disso. Se ele não tiver uma postura adequada dentro do tatame e for o campeão mundial, internacional, Mega Power, ele não vai mudar de faixa. Imagina. Entendeu? Então, para a nossa equipe é assim, cada equipe tem a sua maneira de avaliar o seu aluno. A gente avalia assim, claro que a gente avalia aspectos técnicos, com certeza. Sim. A gente avalia aspectos técnicos. Mas eu garanto para você que não é o campeão, por ser o campeão mundial, não vai te garantir nenhuma graduação. E a gente sempre vê na televisão, né, aqueles 3 tapinhas no tatame. Eu sempre quis saber sobre isso, agora é a hora. O que é os 3 tapinhas? Quer dizer que você está desistindo da luta. E isso é um gesto universal. Em qualquer lugar do mundo que você vá lutar jiu-jitsu, né? E é o Brazilian Jiu-Jitsu. Só para jiu-jitsu. Essa a regrinha dos 3 tapinhas. O judô também. O judô também. Judô também. Uhum. Então, você dá os 3 tapinhas, então você está sinalizando para o seu adversário que você desistiu e não aguenta mais. Então é isso. Então, e isso vale para qualquer país do mundo, do universo. Você falou do judô, agora me bateu a curiosidade. Qual que é a diferença do jiu-jitsu para o judô? Ó, a grosso modo, vou falar bem a grosso modo, tá, pessoal? Não, pelo amor de Deus, aí vem os professores de judô e vem me trucidar. Mas não é será isso. que eu compliquei? Não complicou, não complicou. Mas eu acho que, assim, para o público em geral é interessante, que é o que eu explico. Sim. O judô, na verdade, ele começa em pé e quando a pessoa cai no tatame, na maioria das vezes a luta acaba. Entendi. Ou ele pontua ali, volta de pé, começa de novo. No jiu-jitsu, não. A gente começa a luta em pé, mas a hora que vai para o chão é que o negócio começa. Então, a nossa luta é muito mais no chão. No judô, a luta é muito mais em pé. Entendeu? Então, essa é a grande diferença. A Maria Eduarda fez um tempo judô e eu gostei também justamente disso, da disciplina que o jiu-jitsu ensina. Exatamente, eu acho muito bacana. Eu acho que, assim, é uma das coisas mais interessantes. Tem algum tipo de contraindicação para o jiu-jitsu? Fala assim, não pode porque existiu já uma fratura ou algum problema de saúde? Tem alguma coisas gerais contraindicação? como para qualquer esporte, não tem uma coisa específica, né? Então eu acho que assim, procure seu médico, né? E faça uma avaliação e veja se você pode praticar o jiu-jitsu, mas não tem nenhuma contraindicação assim Pelo específica. contrário, pelo tanto de coisa que nós vimos aqui, só de vantagens. benefícios, só coisas boas. Assim, o jiu-jitsu ele traz. Se eu começar a falar, eu choro, né? Porque assim, de verdade, Algo se eu que tô ama de aqui paixão. hoje com a Movit e tudo que eu conquistei, foi por causa do jiu-jitsu. A força que o jiu-jitsu me dá. Esporte. Então, assim, é uma coisa muito, muito, para mim, é muito importante, essencial. Então, aquela coisa que eu disse, né, no primeiro bloco das crianças, do desistir nunca, o jiu-jitsu, a todo momento, ele está na minha vida, porque, eu tenho qualquer problema, seja pessoal, profissional, eu penso muito no jiu-jitsu, né? Eu penso na força que eu tenho quando eu tô aqui dentro, porque a hora que eu entro aqui, eu esqueço do mundo fora, né? Eu tô muito Era uma vez, focada. mundo lá fora. Eu esqueço de fato. Então, eu acho que o jiu-jitsu é muito isso, é te dar força do desistir nunca, o sangue no olho que a gente fala, Nossa, né? que lindo. E o ápice, para todos, assim, é a competição? Todos, assim, treinam para competir ou não? Não, né? Não. Na nossa equipe, o que a gente diz é o seguinte, os nossos treinos, qualquer aluno que esteja treinando, ele está apto a lutar, a ir para um campeonato. Agora, ir para um campeonato é para quem quer muito, sinceramente. Na minha opinião pessoal, se você quer ser professor de jiu-jitsu, você tem que ir pelo menos num campeonato, para você ver o que é, sentir o frio na barriga e saber ensinar o seu aluno, porque um dia você vai ter um aluno que vai querer competir. Então, para mim, professor que nunca competiu, é falho, difícil. Precisa competir. Você competiu já quantas vezes? Nossa, muitas. Muitas. Essas medalhas ali são suas? Minhas, todas as minhas. São lindas. São as mais importantes, que são ali, maravilhosas. São as mais importantes, tem muito mais. Tem outras. Carol, quero agradecer muito, mas muito mesmo a sua participação. Te admiro como pessoa, como mulher, você é maravilhosa, você é querida. Foi um prazer ter você aqui no Mais Saúde. Selma,
para! Eu adorei, eu adorei. Falar sobre o jiu-jitsu para mim é uma coisa muito, 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 muito especial. Assim, é muito especial mesmo. É uma coisa que eu cuido, eu treino e é do fundo do meu coração mesmo. É amor o que eu faço, né? Então eu adoro. Emocionante isso, gente. Meus olhos é que o digam. O programa Mais Saúde na TV vai ficando por aqui. Obrigada, Carol, Obrigada a por ter você. aceitado o nosso convite. Vamos voltar aqui na Movit para falar sobre outras Isso, coisas, vamos, né? vamos conhecer as outras modalidades. Temos um monte aqui. Olha só, vem você aqui para Movit também, gente. Então nós vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Ao Pedrinho Cabeleireiro e equipe, né? O Pedrinho e a Vânia foram viajar, mas deixou as meninas lá, estão em ótimas mãos, viu? Pedrinho e Vânia, um grande beijo para todo mundo que está em casa. Até a próxima semana.